as nossas vidas. É o poder de Deus, a ação do poder de Deus, Deus agindo com poder sobre a nossa vida. E o tema dessa mensagem, nessa noite, é o poder de Deus que cuida de nós. O poder de Deus que nos alcança através do seu cuidado, através do seu cuidar. E aqui nós vemos esse texto base que eu tomei como base aqui para a nossa ministração nessa noite, que diz que Ele vai dar ordem aos seus anjos para que guardem a nossa vida em todos os nossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E eu gostaria de começar me expressando aqui, dizendo da grandeza do Deus que nós servimos. Quão grande é o nosso Deus. Às vezes nós cantamos aqui, e são corinhos muito bonitos, e até nós emendamos um corinho no outro que diz: quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. O outro diz assim, que Deus é grande. Tem um outro do hino clássico também, grandioso és tu, nós cantamos aqui no sábado anterior, e constantemente nós cantamos isso, nós lemos isso, nós vemos isso, e é a mais pura realidade, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, maravilhoso, um Deus grande, um Deus que faz grandes coisas, que promove grandes coisas na nossa vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Já começa por aí, um Deus que criou através da sua palavra, através dele falar: haja céu, haja mar, haja terra, haja plantas, haja peixe, e ele só no abrir da sua boca e pronunciar as palavras, as coisas se fizeram. Aleluia, as coisas se criaram, e de uma forma perfeita. Que Deus maravilhoso, todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Aleluia. Eu não sei se foi o pastor Hudson que falou esses dias aqui, né, do sol. Se o sol tivesse um pouquinho mais longe da terra, nós morreríamos de frio. Isso é provado cientificamente. Se ele tivesse um pouquinho mais ou a terra, né, porque o sol é a terra que se mexe, né? A terra um pouquinho mais próxima do sol, nós morreríamos torrados de calor. Ou se ela tivesse um pouquinho mais afastada, nós morreríamos de frio. Todas as marés que a lua controla, todo o ecossistema, tudo faz sentido. Cai a chuva, evapora, formam-se as nuvens que chove de novo, e os raios purificam o ar, e assim por diante. Se nós fôssemos falar aqui e da fotossíntese, do próprio milagre da vida, do nascimento da vida, aleluia, um simples embriãozinho de nada, né? Vai nascendo, vai se formando, e daqui a pouco nasce o bebê que vai crescendo, e vai se formando, e vai ficando adulto, e vai até a idade da sua morte. Aleluia, que coisa maravilhosa, o poder de Deus, Criador de todas as coisas. Aleluia, inclusive aquele que nos criou, que nos formou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Esse Deus tão grande, que é Criador de todas as coisas, Criador do universo, Ele controla o universo desta forma que eu acabei de explanar, e Ele é onipotente, o único que tem esta capacidade, onipotente, que detém, que tem todo o poder, é Deus. Ele também é onipresente. Onipresente significa que Ele pode estar, Ele está em todos os lugares, porque tem um texto da Bíblia que diz que Ele preenche toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Ele enche todo o universo, a presença dEle está em todos os lugares. Que Deus poderoso, aleluia. Inclusive
para aqueles que creem nele, para aqueles que confessam o nome de Jesus, para aqueles que seguem a sua palavra. Aleluia, ele não está somente na natureza, ele não está somente visível na sua criação, nas coisas que se formaram, nas coisas que se fizeram, mas ele também habita dentro de mim e de você, dentro de nós. Aleluia. Portanto, ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares. E também outra característica desse Deus tão grande e poderoso, ele é onisciente. Ele conhece, sabe todas as coisas, cada detalhe da nossa vida, mais do que nós mesmos sabemos. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus grande e poderoso que nós servimos. E este Deus tão poderoso, tão magnificente, tão grande, tão excelso, aleluia, ele quer cuidar de mim e de você, e ele cuida de mim e de você, aleluia, glória a Deus. E ele se preocupa com cada um de nós, aleluia, com cada detalhe da nossa vida. Tem um texto aqui maravilhoso de Mateus 6:26, que diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai Celestial, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Aleluia, glória a Deus. O texto está querendo dizer assim: se Deus se preocupa com os pássaros, em mantê-los vivos, quanto mais nós, eu e você, que somos imagem e semelhança dele, aleluia. Ele cuida de você, aleluia. Ele cuida de mim, ele cuida de nós, ele cuida daqueles que nós amamos, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes até daquelas pessoas que aparentemente não querem saber de Deus, mas através da nossa oração, que nós pedimos: Senhor, alcança o fulano, alcança a fulana, o ciclano lá. Às vezes aquela pessoa nem está aí com as coisas de Deus, mas através do amor, do cuidado, do carinho que Ele tem por nós, aquela vida acaba sendo alcançada por causa das nossas orações, porque Ele quer cuidar da minha vida, da tua vida e daqueles que nós amamos, amém? E oramos, aleluia. Veja bem outro texto de Mateus também, Mateus 10:30. E quanto a vocês, veja o cuidado de Deus, desse Deus grande, gigantesco, que fez todas as coisas, que pode tudo, que sabe tudo. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais um texto ainda sobre esta preocupação de Deus com a minha vida e com a tua vida, que está lá em Salmo 121:3. E Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dorme aquele que te guarda. Aleluia. Glória a Deus. É o cuidado de Deus, falando aqui como aquela pessoa que ficava no alto, né? O guarda de Israel, ficavam os guardas em cima das muralhas, em pontos estratégicos, olhando para que avisasse quando o inimigo iria chegar. E então aquele guarda, aquele sentinela, avisava: olha, o perigo está chegando, cuidado, se escondam ou se armem. E dependendo do que ele falava, do que ele fizesse, do que ele instruísse, as pessoas faziam aquilo que ele falava. E nós vemos aqui da mesma forma o que Deus está dizendo para nós, que Deus está nos guardando, Deus está de sentinela da minha e da tua vida, aleluia, nos guardando, dizendo: olha, cuidado, tem um inimigo chegando aí, cuidado. Ele diz aqui, que Ele cuida para os nossos pés não vacilarem, aleluia. Que cuidado tremendo, maravilhoso que Deus tem com a minha vida e com a tua vida, aleluia.
Porque aqueles guardas, aqueles sentinelas não queriam que nenhuma vida se perdesse dentro dos muros de Israel. Não queria que nenhuma vida se ferisse, se machucasse, fosse presa do inimigo, fosse levado cativo para outros lugares. Assim Deus também, aleluia, cuida da minha vida e da tua vida, para que nenhum mal aconteça, nenhuma praga chegue à nossa tenda, como diz o outro salmo, aleluia. Outro salmo que eu me lembro agora no momento, ele diz assim, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e 1000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido, aleluia. Nós não seremos atingidos, aleluia. Não chegará mal nenhum à nossa tenda, à nossa casa, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia. Esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão tremendo, se preocupa sim com a minha vida e com a tua vida, com a nossa vida, aleluia. E é mentira do inimigo, é mentira do diabo, quando ele sopra querendo dizer, olha, Deus te abandonou, Deus não escuta você, que Deus é esse que você vai na igreja e nada acontece. É mentira dele, porque o Senhor cuida da minha vida e da tua vida e nos garante a vitória completa em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então esse Deus, que é um Deus grande, que se preocupa com a minha vida, que se preocupa conosco, com a minha e com a tua vida, além de se preocupar, Ele traça um plano para a nossa vida. Ele traça um plano, um trajeto, e Ele vai estreitando as coisas do caminho até que a gente entre pelos trilhos que Ele quer que a gente ande. Então, Deus traçou um plano para mim e para você. Quem está em Cristo não está como se fosse um barco sem rumo, um barco desgovernado, não é um erro, não é um projeto que apresentou falhas e por aí vai, mas veja o que Salmo 139, 16 diz para nós: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia, glória a Deus. Deus já escreveu toda a história da nossa vida. Deus já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite, nessa quinta-feira, aleluia, ouvindo essa palavra, aleluia, e sendo abençoados aqui, aleluia, porque Ele nos chamou, Ele nos fez, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto para a nossa vida. Nós não somos obra do acaso, nós não passamos por acaso aqui nessa terra, só para cumprir um papel, não, nós somos projeto de Deus, aleluia, e projeto de Deus é bom, projeto de Deus não falha, projeto de Deus dá certo, aleluia. Nós temos que crer, agarrar nessa promessa, e dizer e pensar, inclusive falar para o inimigo escutar: Deus tem um plano, Deus tem um projeto e um propósito para a minha vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele já nos conhecia, os teus olhos já me viram ainda quando eu nem existia ainda, Deus já traçou tudo para a minha vida e para a tua vida. Outro texto maravilhoso de Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, amém? Aleluia. Deus tem um futuro para nós, Deus tem um futuro para nós aqui nessa terra, Deus tem um plano, um propósito, um projeto, para que nós possamos passar aqui, e um dos principais é ser sal, ser luz deste mundo, é propagar o Evangelho, propagar o nome de Jesus. Mas além desse futuro em que nós estamos esperando aqui, enquanto estamos vivendo nessa terra, nós temos a eternidade também com Cristo Jesus para todos sempre, amém? Aleluia. Então ele diz que ele tem pensamentos de bênçãos, pensamentos de paz, pensamentos de vitória para nosso futuro, e tem uma esperança, aleluia.
Glória a Deus. Como é bom nós termos esperança. Como é bom nós esperarmos. Como é bom nós termos expectativas para as coisas que irão vir e coisas boas, expectativas boas. Geralmente, as pessoas que se encontram em estado de depressão, deprimidas, é porque perderam a esperança, já não conseguem vislumbrar, achar uma saída, ver algo além, conseguirem chegar lá na frente que as coisas vão dar certo, que vão mudar, então acabam se retraindo nos seus pensamentos e se trancando em quartos, se trancando dentro de uma casa e perdendo toda a expectativa de futuro. Mas a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que quem crê nesse Deus poderoso, quem crê nesse Deus tão grandioso, nesse Deus que tem um plano, aleluia, se nós temos fé e acreditamos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e acreditamos que nós temos um propósito de vida, um plano, algo para o futuro, aleluia, nós temos esperança sim, aleluia, temos esperança lá na frente, aleluia, na bênção, na vitória, na porta aberta, aleluia, nas coisas acontecendo, os nossos familiares se achegando a Jesus, nesta igreja cheia, em cultos abençoados, em tudo, é mais que você possa imaginar, aleluia, porque, aleluia, Deus diz na sua palavra, que Ele vai nos dar um futuro e uma esperança, aleluia, e a esperança dele é viva, é verdadeira, é real, amém? Aleluia. Então, esse Deus grande, que se preocupa conosco, que traçou um plano para nós, escreveu todos os nossos dias, e que nos quer dar um futuro e uma esperança maravilhosa, Ele cuida da nossa vida de uma forma especial. Eu quero citar alguns exemplos aqui, de personagens da Bíblia em que nós podemos ver nitidamente essas coisas acontecendo. O primeiro deles eu quero citar a história e o cuidado da vida de Daniel. Daniel, um jovenzinho ainda, Israel, se desviou dos caminhos do Senhor, e quando acontecia isso, Deus retirava a sua bênção sobre Israel, da sua mão protetora sobre Israel, e deixava Israel à mercê. E fragilizados, os inimigos vinham e tomavam a nação de Israel e levavam cativos para outras nações. E uma dessas vezes, tinham 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E esse Daniel era jovem ainda quando ele foi levado para a Babilônia, cativo. Mas veja bem, ele tinha todas essas características. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus grande. Aleluia. Ele sabia, ele tinha convicção que Deus era Deus grande, Deus maravilhoso. E apesar de estar numa outra nação e ver outras possibilidades, outras adorações a outros deuses, outros tipos de culto, ele não perdeu a sua fé no Deus verdadeiro. Aleluia. Então ele continuou acreditando naquele Deus poderoso, maravilhoso, que se preocupava com ele e que tinha um plano para a vida dele. Então ele, continuando obediente a Deus, temente a Deus, e ele foi crescendo naquele reino, porque Deus era com ele, Deus estava sobre a vida dele. E como eu disse anteriormente, quando nós deixamos esse Deus grande, maravilhoso invadir a nossa vida, não somente nós vemos o poderio de Deus nas plantas, no universo, mas na vida das pessoas. Aleluia. E é isso que nós temos que tomar como exemplo aqui de Daniel, de deixar que as outras pessoas, que nós possamos ser envolvidos tanto nessa glória de Deus, que outras pessoas possam ver a glória de Deus na nossa vida.
Aleluia. As pessoas têm que enxergar este poder de Deus, essa ação do poder de Deus na nossa vida. E assim foi na vida de Daniel. E por causa disso, ele começou a crescer no reino, a galgar posições ali dentro do palácio. E logo, por consequência, eles já começaram a perseguir a vida de Daniel. E através da inveja, tentaram injustamente tirar a vida, planejaram tirar a vida de Daniel e fizeram com que todo aquele plano levasse a Daniel a ser jogado na cova dos leões. Mas como nós estamos pregando desde o início dessa noite aqui, aleluia, Deus é um Deus grande, que se preocupa com cada um de nós, aleluia, de uma forma individual, aleluia, e Ele tem esse plano, tem esse trajeto todo determinado, delimitado, de aonde vai acontecer o quê, quando, que hora, em que local, aleluia. E o plano do Senhor tem um grande detalhe, que ele não pode jamais ser interrompido por ninguém, aleluia. Nenhum homem sequer pode interromper os planos de Deus na minha vida, pode interromper os planos de Deus na sua vida, aleluia. E muito menos ainda o inimigo, Satanás, nem o inferno inteiro, nem demônios, nada podem impedir o plano de Deus na nossa vida, aleluia. E isso nós vemos muito bem aqui, salta aos nossos olhos aqui isso, porque as pessoas tramaram contra a vida de Daniel, fizeram de tudo, fizeram uma emboscada para ele, no sentido de, porque ele era fiel, temente a Deus, e se ele continuasse orando a Deus e não fazendo os pedidos ao rei, ele seria jogado na cova dos leões, e assim aconteceu. Mas quando Deus tem um plano, aleluia, o plano jamais será interrompido, o plano vai prosseguir, aleluia. E ali nada adiantou, foi jogado, mas os leões ali foram, Deus, na sua palavra diz que os anjos, foram enviados anjos que fecharam a boca dos leões, e nada aconteceu com Daniel. No outro dia o rei chega e grita pelo nome de Daniel, né? Ó Daniel, por acaso o Senhor, o Deus que você serve te livrou da boca dos leões? Ó rei, vive para sempre, o Deus que eu sirvo, que é grande, que é maravilhoso, que cuida de mim, aleluia, fechou a boca dos leões, e nada aconteceu comigo, aleluia, glória a Deus. É isso que acontece, aleluia, quando nós servimos a Deus fielmente, quando nós acreditamos nessa palavra, nós acreditamos que Deus tem um plano na nossa vida, vai acontecer, aleluia. E ali também, depois, um tempo para frente, os outros amigos dele que estavam junto com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, também aconteceu da mesma forma, por honrarem o nome do Senhor, por não se dobrarem a outros deuses, também foram jogados na fornalha de fogo ardente, acesos 7 vezes mais ainda, aleluia. Mas quando eles são jogados lá dentro, a palavra de Deus diz assim, aleluia, que tinha alguém cuidando deles lá dentro, aleluia. O 4º homem estava lá, jogaram 3, mas o rei olha para aquela fornalha e diz: escuta, estou vendo 4, nós jogamos 3 e tem mais um lá dentro. O grande Deus Todo-Poderoso, cuidando, aleluia, cuidando, e os homens queriam impedir o plano de Deus na vida daqueles 3 jovens, aleluia. O inimigo queria findar ali aquele testemunho maravilhoso que aqueles jovens deram diante de uma nação inteira, dizendo que não se dobrariam a nenhuma imagem a não ser ao Deus Todo-Poderoso, e assim aconteceu, aleluia. E assim como Daniel saiu vitorioso lá de dentro da cova, e foi elevado ao cargo de governador, aleluia, e ali também, presidente dos prefeitos da época, e também aqueles 3 jovens também, Deus
Deus honrou a vida deles, e da boca daquele rei saiu essa palavra, aleluia: o único Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, o Deus de Daniel, aleluia, glória a Deus. É assim, a palavra se cumpre, a promessa se cumpre quando nós acreditamos nesse Deus que cuida da nossa vida, aleluia. Então coloque isso sempre na tua mente, tenha sempre isso vivo na tua mente. Deus se preocupa com você, Deus tem um grande plano na sua vida, Ele que continuará cuidando de tudo para você, de tudo na sua vida, do teu presente e até o final, até a grande vitória em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Poderíamos citar aqui também a vida de José lá no Egito também. Todos conhecemos a história bem conhecida, filmes, novelas feitas sobre a vida de José lá no Egito. E nós vemos também essa história também de perseguido pelos seus próprios irmãos, pela inveja, vendido, preso e acusado, uma acusação falsa contra a vida dele, mas Deus se preocupava com José, e através daquele plano maravilhoso que Deus tinha na vida dele, Deus cuidou de tudo, aleluia, e José foi honrado, elevado a governador de todo o Egito da época, amém? Aleluia. Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você, Deus se preocupa conosco, o plano dele é maravilhoso para a nossa vida, Ele vai continuar cuidando de tudo, aleluia, glória a Deus. Deus cuidou, Deus cuida, Deus cuidará. Eu tenho o meu testemunho, quem sabe alguns aqui nem conheçam o que como que é, mas minha mãe não poderia ter filhos. Minha mãe não poderia, mas veio uma promessa sobre a vida dela, que ela tomaria nos braços o fruto do seu ventre. E então, veja bem, de uma história de esterilidade, de não poder ter filhos, veio a minha geração, e quando eu estava sendo gerado, tinham tumores dentro do útero da minha mãe, eu fui gerado junto com tumores, e o médico falou, olha, ele ou morre a senhora, ou morre o filho, ou se nascer, vai nascer com muitos problemas, porque está sendo gerado o filho, ou junto com o filho, ou um tumor. Mas quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, aleluia, mesmo que a medicina diga, mesmo lá que se comprove lá cientificamente através de todos os laudos, de todos os exames, aleluia, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto, e aconteceu um grande milagre, aleluia, nem minha mãe morreu, nem eu morri, aleluia, e eu nasci perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus, porque o plano de Deus é maior em tudo, aleluia. Deus é um Deus grande, que cuida de tudo, e a promessa que Ele fez, aleluia, se cumpriu, está se cumprindo, e continuará se cumprindo até o dia da volta do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de nós, aleluia. E a perseguição continua, né? Aleluia, o inimigo não queria, e uma vez, sempre nós convidávamos um pastor que morava em Florianópolis, o pastor Tomás. Ele era muito usado nas mãos de Deus em revelações, em visões, em sonhos proféticos assim. E ele olhou para minha mãe e falou, toma cuidado do Rubinho, porque eu vi um carro atropelando ele e matando ele. E nós morávamos ali na rua Dom Pedro, uma rua bem movimentada, e a nossa casa que a gente morava era a porta, quando se abria a porta, já estava na calçada já, e já era na rua. E minha mãe brincando comigo e correndo atrás de mim, eu saí correndo em disparada, abri a porta ali da casa e atravessei a rua. E por um milagre do Senhor, né? Vinha vindo um Opala em alta velocidade. E nós sabemos que na época, né,
70 e pouco lá, não eram tão bons assim os freios, né? Nem para rua de paralelepípedo ainda, né? Segura menos ainda. Mas minha mãe disse que clamou ali o sangue de Jesus, se lembrou da hora da revelação do pastor Tomás e repreendeu ali o inimigo, né? E o carro freou e parou a centímetros ali de mim, né? Quando eu era pequeno ainda. Aleluia. O inimigo trama, tenta, mas quando há um propósito de Deus na nossa vida, vai se cumprir, aleluia, e nada aconteceu com a minha vida, tantos outros, meus irmãos, já é 9 horas aqui, tinha mais coisa que falar, né? Mas outro dia a gente fala, que conta mais testemunho aqui, né? Inúmeros livramentos sem fim de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus se preocupa comigo, com você, tem um grande plano para a nossa vida, aleluia, e continuará cuidando de tudo, aleluia, do presente e também do nosso futuro, aleluia, porque Ele é um Deus poderoso que cuida de nós, amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar pela tua vida e nós vamos fazer uma oração de entrega. E eu quero deixar umas perguntas aqui. Você tem deixado Deus, esse Deus tão poderoso, tomar conta 100% da tua vida? 100%. E muitas vezes a gente fala, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas às vezes nós não entregamos 100%. Então eu faço essa pergunta e deixo aqui para você responder. Você tem deixado esse Deus poderoso tomar conta de 100% da sua vida, do seu futuro? Você tem confiado plenamente no poder dEle? Você tem dado crédito ao plano dEle para a tua vida? Ou você tem, não, eu vou seguir meu próprio rumo? Você tem sentido o cuidado dEle? Desde as pequenas até as grandes coisas? Aleluia! Então você vai fazer uma oração comigo, junto comigo, de entrega agora, e se lançar sem temor algum nos braços do Pai poderoso, amém? Aleluia. A GL, ela sempre, quando me encontra, ela quer que eu jogue ela para cima. E daí eu estava brincando até o último culto, que acho que foi domingo à noite, né? Eu quase conseguia jogar ela até bater a cabeça no teto, lá em cima, né? E ela confia plenamente em mim, que eu vou segurar ela, que eu vou jogar ela para cima e vou segurar. Tanto é que ela, de novo. Eu falo, GR, meus braços já estão, minha coluna, minhas costas começaram a doer, meus braços já estão mole. Não, mas só mais uma vez. Porque ela confia que eu vou jogar ela para cima e vou segurar ela de novo. Assim deve ser nossa confiança também, igual da GL, né? Aleluia. Confiar plenamente a nossa vida nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós, que cuida de nós, que se preocupa conosco, aleluia, que tem um futuro maravilhoso, tem a esperança verdadeira para dar para a nossa vida, amém? Então você vai fazer essa oração, e vai fazer essa oração de entrega ao Senhor. Senhor, Deus, toma conta da minha vida por completo, de todas as áreas da minha vida, amém? Faça essa oração comigo nesse instante.